Glória a Deus. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26. A palavra de Deus, ela nos diz assim: No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. E a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho, na sua velhice, sendo este já o 6º mês para que aquela que dizia ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amém? Curva a sua cabeça só mais um minutinho, vamos orar só mais um pouquinho. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, Pai, nós queremos te pedir, Deus, Pai querido, que nós possamos, ó Deus, abrir agora o nosso coração, o nosso entendimento, Deus, para que nós possamos, ó Deus, nos alimentarmos da Tua palavra. Nós já, Senhor, nos banqueteamos, ó Deus, dos louvores, Deus, de tudo aquilo que foi feito, do Teu corpo, do Teu sangue, Pai. E agora, Senhor, nós queremos nos alimentar da Tua palavra, palavra que nos fortalece a cada dia, palavra que nos renove, nos restaura a cada dia. Pai querido, que eu diminua nesta noite, mas que o Senhor cresça. Espírito Santo, Tu és aquele que convence. Tu és aquele que convence, Tu és aquele que traz o entendimento à Tua igreja. Decanta lá, massurianda lá, manaias. E eu convido a Ti, decanta lá, balás, a tomar agora o controle de cada palavra, Senhor, que for dita aqui. Que seja para engrandecimento do Teu nome, para o Teu louvor e para a edificação da Tua noiva, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos esse texto aqui de Maria, e quando nós vemos que ela foi a jovem escolhida para gerar o Filho de Deus, então nós olhamos para a vida de Maria aqui, quando ela, quando Deus enviou o anjo Gabriel para ela, e ele falou para ela que ela ia gerar um filho, e o anjo veio trazer essas boas novas para a vida dela. Só, irmãos, que a gente tem que começar a entender e a olhar para essa história, que Maria era um ser humano como qualquer um de nós. Maria era uma moça como qualquer uma de nós, um ser humano como eu e você. E o diferencial de Maria é que ela cria no Deus do qual ela servia. E quando Deus falou para Maria que ia gerar um filho no ventre dela, imagina o que aconteceu naquela época. Maria estava, noiva de José. E de repente Maria parece grávida. Se nós falarmos hoje que uma pessoa está grávida do Espírito Santo, choca as pessoas. Imagina naquela época o que era uma mulher grávida do Espírito Santo. O que significava uma mulher que estava grávida do Espírito Santo? Noiva. Conto da carochinha. Então Maria, ela estava ali carregando no ventre Jesus. Deus estava ali gerando em Maria a maior bênção da humanidade. Deus estava ali trazendo à existência a maior bênção da humanidade. Só que as pessoas olhavam e viam uma mãe solteira
que tinha engravidado do Espírito Santo. E aí, irmãos? Será que Maria não sofria? Será que Maria não se entristecia? Será que Maria, muitas das vezes, não poderia ficar envergonhada de, às vezes, sair na rua e ver que as pessoas a julgavam, e ver que as pessoas a apontavam, e ver que as pessoas, não entendiam? Tanto é, irmãos, que José foi também convencido por Deus. Se você olhar ali em Mateus, no comecinho de Mateus, você vai ver que Deus enviou um anjo através de um sonho para José, porque ele planejava desfazer o noivado com Maria. Porque, irmãos, como ele ia ficar com uma mulher grávida naquele tempo, que não era filho dele. Imagina o sentimento de Maria. Imagina o que se passava na cabeça dessa jovem. Só, irmãos, que Maria, ela não hesitou em dizer sim para Deus. Ela não, na hora ela falou: eis aqui a tua serva, cumpra em mim a tua vontade, cumpra em mim o teu desejo. Sabe, irmãos, e talvez se tivesse acontecido com uma de nós também teríamos feito isso, porque estava ali um anjo de Deus na frente de Maria, e é lógico que ela não pensou duas vezes em ser disponível. Mas e depois? E depois, irmãos, esses 9 meses de gestação, esses 9 meses de perseguição, esses 9 meses de tititi, eu imagino que Maria passava, e todo mundo falava lá, mãe solteira. E falava para o José lá, olha lá, o traído, Para a gente não falar um termo pior, Olha lá o que está acontecendo com aquele casal. E que eu quero te dizer nesta noite, irmãos, que enquanto Deus está gerando algo em nós, enquanto Deus está trabalhando no nosso interior, talvez nós vamos passar por muitas dificuldades. Talvez nós vamos passar por muitos julgamentos. Talvez nós vamos passar por dedos apontados, por tititis, por coisas que nós ouvimos ao nosso respeito que nos magoam, que ferem a nossa integridade. Mas Deus está gerando em você bênção. Deus está gerando no teu interior bênção. E sabe, irmãos, nós falávamos aqui, o pastor Maurício falou, que chegou um tempo da igreja tomar posse das bênçãos de Deus. Chegou um tempo de nós sermos abençoados por Deus. E eu creio que aquilo que Deus estava gerando dentro da igreja, aquilo que Deus estava gerando na sua igreja, hoje será manifesto sobre nós. Eu creio que Deus vai fazer nascer o seu fruto na sua vida, o seu fruto nas nossas vidas. E por isso que eu falo para os irmãos que durante o tempo em que Deus estava gerando em mim um ministério, irmãos, durante o tempo que Deus estava preparando o meu ministério para que eu aceitasse um pastorado, para que eu aceitasse ser usada nas mãos de Deus, irmãos, houve todo um trabalhar de Deus. Talvez você tenha passado por alguma experiência, e você tem dito: Deus, por que eu tenho passado por isso? Deus, por que isso tem acontecido comigo? Por que as coisas estão desta forma? É porque Deus está gerando um fruto de bênção para a sua vida. Você tem dito: Senhor, eu estou na tua casa. Senhor, eu estou sendo fiel. Senhor, eu tenho me esforçado na tua presença. Irmãos, a luta que você tem passado, a circunstância externa que você tem vivido, é porque Deus está gerando algo maior em você. E o fruto de tudo isso é bênção. O fruto de tudo isso é vitória. O fruto de tudo isso é glorificação do nome de Deus, honra. O pastor falou para nós aqui, liberou a palavra de Isaías 61:7, que a nossa vergonha será transformada em dupla
honra. Irmãos, nós temos que aprender a reconhecer que Deus, Ele nos molda, e enquanto Ele está moldando em nós um caráter de Cristo, enquanto Ele está trabalhando em nós o caráter de Cristo, muitas das vezes nós vamos ser incompreendidos, muitas das vezes as pessoas vão olhar para nós e não vão entender nada, muitas das vezes elas vão nos julgar. Mas eu quero dizer que Deus está trabalhando o teu interior. Deus está trabalhando dentro de cada um de nós. Deus está movendo em cada um de nós. Irmãos, Maria, ela foi tão disponível, ela foi tão submissa à vontade de Deus, que em momento algum ela pensou naquilo que a sociedade ia fazer com ela. Irmãos, e demorou porque foram 9 meses de acusação. Demorou porque foram anos de acusação, porque até Jesus se manifestar como Filho de Deus, não foi de um dia para o outro. Esses dias a pastora Cris pegou sobre Jesus, ela falou que quem diria, quem imaginava que daquela cidade, daquela família simples e humilde, sairia o Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E é por isso que a nossa ótica cristã precisa mudar. É por isso que nós precisamos olhar as coisas de Deus com olhos espirituais, com olhos de Deus. É por isso que eu preciso olhar para o meu irmão como se Deus estivesse gerando nele bênção. Deus está gerando na igreja bênção, porque Deus não gera maldição, Deus gera transformação. Talvez você não entenda agora o que Deus está gerando em você, mas esse fruto virá. Irmãos, Paulo ali, ele escreve uma carta ali para Filemon, uma carta particular. Ele pede ali para Filemon, que tinha uma igreja dentro da casa dele. Ele fala assim para ele: olha, eu estou enviando Onésimo, o filho que eu gerei entre as cadeias. Irmãos, Paulo estava ali gerando o amor de Deus na prisão. Eu quero te dizer, irmãos, que nós somos livres para deixar com que o Espírito de Deus gere em nós vida. Vida aqui dentro da igreja, vida fora da igreja. Ontem nós ministramos ali a ceia do Senhor em Campestre. E no momento em que a gente estava ali orando, o Senhor falou: olha, esse ano de 2018 não vai ser de qualquer jeito. Eu achei interessante quando o pastor virou e falou assim: olha, eu não estou aqui para seguir um cronograma. Eu estou aqui para fazer algo para Deus, algo melhor para Deus. E essa palavra veio de encontro ao meu coração, confirmando aquilo que Deus falou: olha, não vai ser de qualquer jeito. Debaixo dessa palavra que foi ministrada a ceia do Senhor, irmãos, que nós temos que mudar o nosso posicionamento em 2018. Nós temos que começar a entender que as nossas lutas fazem parte dos nossos crescimento em Deus. Que tudo aquilo que nós temos vivido e Deus tem permitido é para que eu e você cresça. Paulo estava ali preso, irmãos, e ele estava ali renovando vidas. Talvez se fosse eu e você, nós estaríamos murmurando, questionando. Mas ele estava ali, irmãos, gerando a vida de Cristo no outro irmão. Muitas das vezes o inimigo, ele nos paralisa diante da dificuldade. Ele nos paralisa diante das lutas. Ele nos paralisa diante daquilo que nós não temos controle. Porque nós queremos o controle nas nossas mãos. Nós queremos ter controle de tudo. Quando o inimigo vem e nos traz uma enfermidade, nós nos desestabilizamos. Nós recuamos. A nossa fé parece que vai lá embaixo. Mas o que eu quero te dizer nesta noite, irmãos, que não há circunstância externa que mate a vida de Deus em nós. Não há circunstância externa que roube aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu estou aqui nesta noite, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 em diante. Glória a Deus.
E aí Maria, tá aquela mulher, né? E de repente nasce o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. De repente Maria se torna privilegiada diante da humanidade. Isso gera até uma certa distorção. Hoje Maria acaba sendo mais reconhecida do que o próprio Jesus, pela submissão, pelo coração de entendimento que Deus é Deus, pela disponibilidade. Maria começa a ter uma honra diferenciada entre as mulheres. Mas nós sabemos, irmãos, que ela foi apenas um instrumento nas mãos de Deus. Só que foi um instrumento, irmãos, que pagou um preço de ser apontada. Porque Deus, quando Ele nos chama, Ele faz questão que nós somos expostos, para que todos vejam a nossa transformação. Antes eu questionava muito, eu falava, Deus, por que o Senhor expôs a minha vida desta forma? Por que o Senhor me expôs tanto assim? E o Senhor falava ao meu coração, porque só na exposição a minha glória é vista. Jesus foi exposto numa cruz. Ele ficou lá exposto para que todos vissem a humilhação, o sacrifício que Ele fez. E conosco, irmãos, não vai ser diferente. Muitas das vezes nós queremos que os nossos problemas se resolvam, sem que ninguém fique sabendo, que está tudo certo. Mas muitas das vezes Deus permite que venha à tona. Não é para te humilhar, não é para te envergonhar, é para mostrar que Ele tem poder de mudança, é para mostrar que Ele tem poder de transformação na sua vida. Aleluias, olha aqui o que Paulo fala a Timóteo aqui, olha aqui que coisa maravilhosa. Por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a própria determinação e graça que nos foi dada em Jesus antes dos tempos eternos, manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida, a imortalidade, mediante o Evangelho. Aleluia! Maria gerou, talvez em lágrimas e cantalabachuriandas. Maria gerou em humilhação, em vergonha pelas outras pessoas. Aquele que te trouxe vida, de cantalabaias. Aquele, irmãos, que trouxe salvação. Aquele que é a luz que ilumina o meu e o seu caminho. Aquele que nos direciona. Aquele, irmãos, que está sentado à destra do Pai e falando, Senhor, eu estava ali, eu sei o que é isso. Que intercede pela minha e pela sua vida. Aquele que opera no meio da igreja com poder, irmãos. E nesta noite, Paulo fala a Timóteo, reaviva o teu dom. Sabe, foi dito aqui, o pastor falou, irmãos, nós queremos valorizar o dom dessa geração vindoura. Nós queremos nos dispor a se levantar para que esses jovens sejam instrumentos na mão de Deus. E foi para isso que Jesus, irmãos, morreu. Foi para isso que Ele morreu daquela forma exposta, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E muitas das vezes, irmãos, nós perdemos esse entendimento.
Muitas das vezes nós fugimos dessa verdade maravilhosa de Deus, de que nada é por acaso. Tudo está debaixo do propósito de Deus. Tudo está debaixo do poder soberano de Deus. Irmãos, tem coisas que eu era uma pessoa muito medrosa. Eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de escuro, eu tinha medo de chuva, eu tinha medo de bicho. De alguns eu ainda não arrisco, não. Mas eu tinha medo de chuva, tinha medo de escuro, tinha medo de hospital, não visitava pessoas enfermas. E aí, quando eu entrei nessa peneira de Deus, a primeira coisa que aconteceu, a Débora, com 5 anos de idade, ela teve catarata nos 2 olhos. E os médicos falavam assim, nossa, ela vai fazer uma cirurgia, mas ela vai ficar com uma vista de uma pessoa de 70 anos. E eu comecei a rodar, sabe, o Brasil atrás de médicos que dessem uma segunda opinião. E os médicos falavam, não, tranquilo, ela vai fazer uma cirurgia e ela vai ficar com uma... Teve um médico que falou para mim que ela ia usar um óculos de 14 graus. O outro falou para mim que ela ia ficar com uma vista de uma pessoa de 60, 70 anos. O outro falou que talvez ela pudesse ficar até cega. E eu falei, Senhor, e agora? E eu comecei uma peregrinação por hospitais. Eu falei, Senhor, misericórdia. E quando eu chegava naqueles hospitais, irmãos, que eu via o que as pessoas passavam, com problemas no olho, eu falava, Senhor, misericórdia. E até que eu cheguei no Hospital das Clínicas, enviada por uma oftalma da minha cidade, e aí eles foram procurar o problema que a Débora tinha, e demorou uns 2 anos para ela conseguir fazer a cirurgia, porque não é normal, catarata é uma doença de pessoas mais idosas, e acontece em criança, quando a mãe, né, usa drogas, tem doenças venéreas e tal, mas que não era, graças a Deus, o meu caso, e aparentemente não se achava porque tinha essa catarata. E foi feito um estudo, né, foi pesquisada a causa, e para a honra e glória do Senhor Jesus, ela tinha o fundo dos olhos perfeito, né, e constatou-se nesse estudo que a catarata foi causada por um cortisona que ela usava, né? Ela tinha adenoide, usava um tipo de corticóide, e o cortisona que levou a catarata. E eu falava, Senhor, misericórdia, o que eu vou fazer? E aí ela foi e operou uma visão. Ela operou uma visão e ela estava sendo alfabetizada de 4 para 5 anos. Eu lembro que quando ela terminou o processo de cirurgias dela, ela estava mais ou menos com 7 anos. E quando ela operou a primeira cirurgia, do lado, assim, tinha um menininho. E eu cansada, exausta, aquele hospital cansativo. E você vê muita coisa triste, muita coisa ruim. E eu falava, Senhor, por que o Senhor me trouxe aqui? Senhor, por que o Senhor me trouxe aqui? E aí, irmãos, meia volta ou outra passavam até, né, como é que fala, mortos perto da gente, né, e eu morria de medo de morto também, e falava, misericórdia, Senhor, porque o Senhor me trouxe aqui. E eu estou falando tudo isso, irmãos, porque Deus estava gerando em mim algo. Eu estou falando tudo isso porque Deus estava gerando, sabe, algo. Eu não teria essa coragem, se o Espírito Santo não tivesse gerado em mim ousadia para estar dentro de hospitais. Eu não teria, sabe, essa disponibilidade se o Espírito Santo não tivesse levado eu a esses lugares. E lá eu pude ver muita coisa e Deus foi me fortalecendo. E quando eu olhei assim para o lado, tinha um bebê de mais ou menos uns 3 anos. E quando o médico foi lá e tirou o tampão da Débora, e ela falou assim, vácuo. Ela leu uma placa lá atrás. Ele tirou o tampão, e ela estava praticamente cega. Eu levei ela para operar praticamente cega. E quando ela tirou o tampão, foi instantâneo. Ele tirou o tampão e ela olhou assim e falou, vácuo. E eu falei, Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te glorifico. Senhor, eu te exalto. E aí eu olhei para o lado, ele tirou o tampão dela e ele foi para o outro lado e tirou o tampão do outro menininho. E eu achei que ia acontecer a mesma coisa. E aí a mãe falou para mim assim, não, ele acabou de remover as córneas,
porque deu uma doença, ele nunca mais vai enxergar. E eu comecei a ver o tanto nosso Deus é grande, o quanto nosso Deus é poderoso, o quanto Deus gerava ali em mim uma fé, por ser escolhida de Deus, por Ele cuidar da minha vida, por Ele cuidar da minha família, irmãos, porque a minha filha foi acometida de uma enfermidade, mas Ele trouxe novamente vida aos olhos dela. E para findar, para honra e glória de Deus, hoje ela tem uma vista de 1,5 pouquinho de miopia e 2 pouquinho de hipermetropia, porque ela tem, a lente, por causa da lente, ela tem essa enfermidadezinha nos olhos. Mas os olhos dela é perfeita, ela enxerga melhor que eu. Para honra e glória do Senhor. E o pastor Anders falava aqui de um diagnóstico de homem. E eu recebi vários diagnósticos de homens. Sabe que ela não iria enxergar direito. Mas Deus, o médico dos médicos, disse que ela enxergaria. E essa era a nossa oração. Deus, o Senhor deu com vista perfeita. E perfeita voltará. Sabe, irmãos, Deus gera em nós fé. Sabe, Deus foi acrescentando fé ao meu coração. Deus foi acrescentando convicção ao meu coração. E por isso hoje eu estou aqui, irmãos. Porque eu posso dizer para vocês que nós servimos um Deus poderoso. Que nós servimos um Deus grande. Que nós servimos um Deus fiel, porque Ele gerou em mim fé, Ele gerou em mim certeza de que nada para Ele é impossível, como nós lemos aqui em Lucas, porque para Deus não haverá impossíveis. E eu creio, decanta labaias, orianda labacheias, porque eu vivi isso, irmãos. Eu vivo isso a cada dia. Irmãos, nesse intervir da Débora, o Mateus fica doente. Tem uma apendicite. Vai para Poços de Caldas, quase morreu. 40 dias na UTI. E de repente a gente entra na UTI para ver ele. Meu marido já, E aí ele tira aqueles aparelhos e fala: mãe, eu vi Deus. Mãe, agora eu sei o que está acontecendo. Mãe, me dá minha Bíblia. E os médicos, as enfermeiras, começou todo mundo a ficar com medo. E o tempo que ele ficou no hospital, irmãos, ele falava de Deus o tempo todo. E eu no hospital, fiquei 30 dias. O dia que eu cheguei em casa, eu não conseguia dormir na cama, porque eu dormia no sofá de acompanhante. Eu não ajeitava na cama mais. E eu morrendo de medo de hospital. E ali Deus gerou em mim, irmãos, convicção mais uma vez. E os médicos falavam, ele fez 3 cirurgias. E ele gritava tanto de dor, que eu falava: Senhor, eu entrego meu filho nas tuas mãos. Irmão, sabe o que é isso? Você entregar um filho, de tanto você ver que ele está sofrendo. E eu falava: Senhor, justo eu, Pai. Justo eu que era tão medrosa, que tinha medo de tudo. E eu falava: Senhor, está nas tuas mãos. Mas Deus falava que não era para a morte, irmãos, era para a vida. Sabe, o meu filho até hoje, ele foi marcado por essa experiência, ele fala, e ele lê lá sempre, ele dá testemunho, às vezes ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. Porque era isso que Deus ministrou no coração dele, ele tinha 12 anos. Sabe, irmãos, então eu vivi coisas assim com Deus, que eu jamais imaginava que eu aguentaria, que eu jamais imaginava que eu iria passar. Mas Jesus estava gerando ali em mim uma força. Jesus estava gerando ali em mim uma capacidade de olhar para o meu irmão em sofrimento e falar assim: Deus cura, Deus transforma, Deus liberta. Sabe, Deus gerava profundamente no meu ser. Sabe, eu comecei a passar experiências assim que não foram boas, que não foram assim edificantes, que foram vergonhosas, humilhantes, mas que geraram em mim a certeza de que Deus é Deus de milagres.
de que Deus é Deus que gera bênçãos. E não importa as circunstâncias, não importa onde você está, irmãos, Ele está gerando bênçãos. Ele está gerando o poder dele na sua vida. Irmãos, nesta noite que você possa entender que assim como Maria gerou a Cristo, a maior bênção da humanidade, Deus tem gerado algo em você. Deus tem gerado algo em você. E não é algo pequeno não, irmãos. É grande, é poderoso. Porque Deus estava dando ali a Maria autoridade espiritual. E era isso que Deus estava me dando. A autoridade espiritual sobre a enfermidade. Canta lá, baixerianda lá. A autoridade espiritual sobre os cativos. Nós cantamos aqui. A autoridade espiritual sobre aquele que sofre, que geme. Eu não tenho muito tempo mais. Eu quero terminar a mensagem. Mas eu quero te dizer, irmãos, que essa palavra de Deus, quando Ele disse a Maria que não haverá impossíveis em todas as suas promessas, ela é real. Ela é real. Ela é forte. Ela é poderosa. Porque ela não é palavra vinda de homens. Ela é uma palavra vinda de Deus. Eu não sei qual que é o teu problema nesta noite. Eu não sei o que Deus tem gerado na sua vida, que tem feito com que as pessoas não te compreendam. Eu não sei o que Deus está gerando dentro de você, que as pessoas não sabem ainda, que ainda não foi manifesto. Mas eu quero te dizer, irmãos, que é tempo de dar fruto. É tempo de nascer, e canta lá, baixerianda lá. É tempo de nascer, irmãos. Sabe, quando o pastor Maurício estava aqui entregando aquela mensagem para nós e Deus ministrava ao meu coração, e ele falava que era o tempo da igreja ser manifesta, revelada. Assim como chegou o tempo do fruto do ventre de Maria ser revelado aos 30 anos, chegou o tempo da igreja. Chegou o teu tempo, 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 igreja. O tempo da glória de Deus ser manifesta na sua vida, na sua família, no seu lar. Esse é o tempo de Deus. Não se assuste com aquilo que Deus tem feito na sua vida. Talvez você tenha falado: Senhor, eu não esperava jamais passar por isso. Senhor, eu não esperava passar por essa crise financeira, por essa enfermidade, por esse tempo de tribulação, por esse desgaste emocional. Eu não esperava passar por isso. É geração de Deus. Deus está gerando ali algo. Deus está te fortalecendo e te levantando para algo maior, irmãos. É maior, irmãos, do que nós pensamos. É maior. A palavra de Deus nos diz em Coríntios que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem para mim e para você. Por isso, irmão, as pessoas não conseguiam entender o que Maria gerava. Por isso as pessoas não conseguiam ver o que Maria gerava e quem era aquele menino que crescia em sabedoria e graça. Porque eles não entendiam que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem para a igreja, o que Deus tem para nós. Amém? Que você possa se colocar de pé agora. E que você possa dizer: decanta lá, massurianda lá, manás. Assim como o pastor Anderson, ele ministrou, assim como ele falou no começo do culto, nós não estamos aqui, irmãos, para seguir cronograma. Nós estamos aqui para levar o nosso coração à adoração a Deus, para dizer o quanto nós somos gratos, porque Ele nos dá uma palavra de vitória, porque Ele nos diz que para Ele não haverá impossíveis. Para Ele não haverá impossíveis na tua condição. Irmãos, eu não sei qual é a tua condição nesta noite.
Eu não sei o que Deus tem gerado na sua vida e tem te trazido, irmãos, talvez desânimo, angústia, tristeza, decepção. E até mesmo falta de entendimento do que está acontecendo. Mas eu te convido nesta noite a começar a alimentar dentro do teu coração, dentro da tua alma, dentro do teu espírito, essa palavra, que não haverá impossíveis para Deus. Não haverá impossíveis para Deus. Porque não vai ser de qualquer forma. Porque a nossa adoração será verdadeira. A nossa busca será verdadeira. A nossa disponibilidade será verdadeira. Foi liberada uma palavra aqui que enquanto eu fazer para Deus, Deus vai fazer para mim. Enquanto Maria, irmão, se dispôs, foi dada a ela um título de honra, serva escolhida de Deus. Serva escolhida de Deus. E é isso que Deus derrama sobre a tua vida nesta noite. Alabassurianda lamanais. Ore calamassurianda labaxere canta labalas. Ore calamassurianda labaxere canta labais. Deus fiel, chamare canta labaxeias. Deus poderoso, canta lamanás. O Deus que disse a Maria que não haverá impossíveis em todos os seus propósitos. É o mesmo Deus que eu creio estar aqui nesta noite. Alabassuri canta lá. Por isso, Deus, começa a quebrar impedimentos impossíveis e canta lá. Senhor, que a tua igreja receba, Senhor, aquilo que é impossível a homens, Pai. Mas não é impossível para ti, Senhor. Que toda sentença contrária, Pai, comece a ser quebrada agora em nome de Jesus. Que toda sentença de esterilidade, Senhor, na vida conjugal, na vida financeira, em todas as áreas, na vida espiritual, Senhor, toda sequidão, Pai. Senhor, começa a quebrar a impossibilidade da tua igreja nesta noite, Pai. Quebra a impossibilidade da tua igreja, Senhor, e canta lá, manaias. Tudo aquilo que tem sido barreira, Deus. Tudo aquilo que tem impedido a tua igreja de te buscar, Senhor. De ser, Senhor, a noiva escolhida do Senhor, Pai. Começa a quebrar nesta noite, Deus. Começa a gerar vida, decanta lá, manaias. Começa a gerar bênção, Senhor, bênçãos, decanta lá, manaias. Deus, em nome de Jesus, Pai, o teu filho amado que foi gerado, Senhor, na vida de Maria, trazendo a nossa salvação, transformação, Pai. Começa a visitar agora cada coração, começa a visitar cada vida, Pai. O Deus que trouxe convicção para que hoje eu estivesse aqui declarando que a tua palavra é viva e verdadeira, Pai. Em nome de Jesus, Pai, começa a mover nesta noite, Deus. Ah, Deus, ei, chamaralá, suricantas. Ah, Deus, recebe nesta noite, Deus, a oração da tua igreja, decanta lá, maná, suriandalás. Quebra julgos, Deus. Pai querido, todo engano, decanta lá, manás, que o inimigo tem trago sobre a tua igreja, Pai. Que nós não vamos conseguir, Deus. Ah, Deus, que nós não vamos suportar, Senhor. Que está difícil, decanta lá, manás, surianda labás. Começa a trazer a verdade do teu poder, decanta lá, manás. A verdade do teu poder, Deus. Que tu és Deus que pode todas as coisas. Que tu és Deus que transforma todas as coisas, Pai. Começa a entrar em lugares aonde nós não podemos entrar, mas o Senhor pode. Começa a convencer vidas, corações, Pai, que nós não podemos convencer, mas o Senhor pode. Começa a visitar situações e canta lá, machereanda, lá, balás. Situações, Deus, que já estavam perdidas, decanta lá, manás. Vidas, Pai.
Vidas que estão perdidas, se canta lá manassurianda labais. Pai, aqui tem vidas que clamam por outras que estão lá fora se perdendo, Deus. Começa a visitar agora, Espírito Santo de Deus. Começa a tocar, decanta lá manassurianda labais. Move, Deus, move, Deus, move, Deus. Pelos olhos da fé, Senhor. Pela autoridade espiritual que o Senhor nos concede. Eu creio que nesta noite o Senhor opera, decanta las. Eu creio que nesta noite o Senhor libera, decanta labás. Aquilo que a tua igreja tem clamado, aquilo que a tua igreja tem buscado, Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado pelo teu favor, que nós não merecemos, Pai. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Jesus. Sorianda labaxere canta lamaná, sorianda labais. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sere canta labais.